Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui nesse seminário para pensar a produção do conhecimento acerca das políticas habitacionais no Brasil. Eu acho que a gente tem um papel fundamental na compreensão dos fenômenos sociais, na perspectiva de transformação dessa realidade, destacando a função social da pesquisa. Então, a tarefa da crítica ela é importante, inclusive, para pensar uma proposição de vanguarda. Aqui eu trago, nessa provocação da que pensar como agenda de pesquisa, eu extrapolei um pouco, não trouxe só o Minha Casa Minha Vida, ele faz parte dessa análise, e eu ampliei um pouquinho para pensar a habitação, e nesse título eu recupero, e depois eu vou detalhar um pouco mais as dimensões de análise propostas por Henri Lefebvre, que perpassam, então, a produção e a reprodução do espaço, no qual se insere a habitação. E eu vou trazer também dados de algumas pesquisas recentes que eu venho desenvolvendo, junto com algumas parcerias, inclusive uma delas está aqui presente, o José Baravelli, e também do nosso grupo, nosso coletivo de pesquisa, não é bem um grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Paulo César Xavier Pereira, que também está aqui presente. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui singular, por a gente reunir nessa sala arquitetos, urbanistas, geógrafos, economistas, sociólogos, assistentes sociais, e aí por aí vai, olhando, então, esse problema da habitação. E aí eu acho a habitação como uma formulação do Manuel Albers, né, e não só dele, mas em que ele sintetiza a habitação como uma das poucas áreas que a gente consegue conectar a vida das pessoas tão diretamente a economias globais, né? Por exemplo, ele cita, junto com a habitação, seriam também os sistemas de alimentação, soberania alimentar e de sistemas de pensão e aposentadoria. Então, tem diversos motores macro e microeconômicos, né, e com consequências também nessas diversas escalas. O que eu trago aqui também, nessa perspectiva de pensar uma agenda de pesquisa, do ponto de vista teórico e metodológico, não é nada novo. Eu trago aqui como referência, né, o livro, a formulação do Henri Lefebvre, dos anos 70, do Michael Ball, dos anos 80, e, recentemente, desse livro que a gente publicou no ano passado, coordenado pelo Paulo César, em que a gente procura, então, conciliar essas dimensões propostas por Henri Lefebvre para pensar o período contemporâneo. No meu caso, ainda, eu acrescento uma dimensão sociológica, né, para pensar as estruturas sociais da incorporação residencial, que é o que eu vou falar agora. E uma importante formulação também, que eu queria trazer para a gente pensar aqui, é a ideia de provisão da habitação, das estruturas de provisão da habitação, que o Michael Ball faz isso lá nos anos 90, no comecinho dos anos 80, criticando, então, as perspectivas que priorizavam apenas a dimensão do consumo da habitação e não priorizavam, então, as dimensões da produção e do financiamento. Então, essa perspectiva de pensar essas estruturas da provisão de habitação que envolvem processos de financiamento, processos de produção, processos de construção e processos de desenvolvimento territorial, a gente precisa, então, integrar nas nossas análises essas múltiplas, né, dimensões, desses múltiplos processos que a habitação concilia, e aí, no caso, o papel do Estado é transversal a todos eles. Nesse desafio de pensar uma agenda de pesquisa, eu tentei aqui sintetizar, e toda a síntese, né, ou essa tentativa de diagramar, ela é imprecisa, tem imprecisões aqui, mas foi o modo que eu encontrei para tornar mais didático essa tentativa de conciliar essas dimensões colocadas pelo Lefebvre, então, das dimensões o global, o imediato e o total na produção e na reprodução do espaço, para se entender a provisão de habitação. Então, desde as dimensões, né, que perpassam, então,
os processos de acumulação financeira globalmente, passando pelas relações de produção do imediato até a reprodução social, a reprodução da vida no cotidiano, considerando sempre como transversalidades o papel do Estado, da política, dos agentes que compõem essa produção e, consequentemente, as consequências ou as interações desta produção com o espaço e também com o ambiente. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de fenômenos, então, que preenchem essa matriz contemporâneos e que eu procurei analisar em algumas das nossas pesquisas. Então, como um primeiro recorte dessa dimensão global, a gente procurou, no Brasil, entender as interações entre construção civil, setor imobiliário e finanças. E entre alguns desses possíveis objetos aí nesse cruzamento, eu vou destacar dois em que a gente estudou, que foi a integração de setores econômicos ligados à construção civil e ao setor imobiliário, e o processo de centralização do capital nessa perspectiva. A gente desenvolveu uma pesquisa aqui financiada pelo CNPq, desde 2017, em que a gente mobilizou dados de 8 empresas de capital aberto, incorporadoras e construtoras, todas de capital aberto, no total, hoje de capital aberto são 20, então a gente está trabalhando aí quase com metade desse universo, em que a gente, então, fez uma pesquisa de campo, entrevistando diretores de produção, fazendo observação em canteiro de obras e coletando documentos relacionados à produção de cada uma dessas empresas, além de outras pesquisas setoriais relacionadas à construção civil e mercado imobiliário. E aí, para a gente pensar um pouco como se coloca hoje essas conexões, a gente partiu de um relatório australiano sobre esse setor lá no final dos anos 90, para pensar, então, como as atividades imobiliárias e financeiras se conectam, se articulam com demais atividades e setores relacionados às atividades em canteiros de obras, aos materiais de construção, às máquinas e os equipamentos. Quer dizer, você tem uma atividade que vai, então, interferir em vários outros setores industriais. E aqui, essa perspectiva da matriz ajudou muito a gente a entender a construção civil não como... a gente não está entendendo aqui a construção civil como um setor atrasado, porque a gente não compara a construção civil com outras indústrias que têm processos fabris. Ela se aproxima, então, muito mais de setores que precisam, no caso da incorporação residencial, que precisam trabalhar com essa noção de antecipação do capital, que está presente, por exemplo, nessa racionalidade financeira do setor financeiro, e, por isso, então, a gente concilia o imobiliário como financeiro numa relação muito próxima. Pensando no detalhamento dessa matriz, e procurando, então, qualitativamente, procurar entender como cada uma dessas empresas que a gente analisou, as empresas estariam aqui na incorporação, e como, então, ela vai estabelecendo relações comerciais, parcerias ou contratação de serviços em outros setores de atividades. Então, na construção, quer dizer, tudo que é dentro do canteiro de obras, on-site, tudo que é fora do canteiro de obras, mobilizando desde da indústria de insumos básicos até indústrias de alto desenvolvimento tecnológico, como a de equipamentos para o canteiro de obras. E o que a gente pôde perceber, é que, dependendo de cada uma, analisando, então, as relações de cada uma dessas empresas incorporadoras, elas vão estabelecer, então, o que a gente está chamando, por enquanto, provisoriamente, de domínio, em relação a esses outros setores de atividades. Eu não vou ter tempo de desenvolver muito aqui. E aí, essa perspectiva, então, de conciliar como a atividade da construção no canteiro de obras interfere em outros setores, nos ajuda a pensar, a levantar hipóteses de alguns dados, por exemplo, da PAIC, que é a pesquisa anual da indústria da construção.
A gente tem nesse gráfico, né, a gente pode identificar justamente o aumento da participação de pessoal ocupado nas grandes construtoras, aí, né, num salto bem grande até 2014, depois isso cai, né, de 2014, justamente com a crise. Porém, né, se a gente olha o próximo gráfico, desculpa, quando a gente olha o valor de obras e serviços na construção de edifícios, né, comparando aí a pequena empresa e média e a grande empresa, a gente percebe que a queda do valor de obras e serviços nas grandes foi muito maior do que nas pequenas. Ou, ao contrário, nas pequenas, depois de 2014, esse valor aumenta. E a nossa hipótese, justamente, é que esse relativo aumento da produtividade das pequenas empresas é fruto, justamente, de uma relação que se estabelece com as grandes empresas, que vão cada vez mais subcontratar essas pequenas empresas para os diversos serviços do canteiro de obras. Bom, então, isso em relação à dimensão global. Em relação à dimensão imediata, aqui eu vou destacar justamente as formas e as relações de produção da habitação e, especialmente, as inovações tecnológicas que aconteceram, então, nessa forma de produção por incorporação de grandes empresas construtoras de capital aberto. Então, estou falando de uma forma específica, dentre outras tantas que podem ser e devem ser estudadas, como, por exemplo, a produção doméstica, a produção por encomenda e outras. Nessa perspectiva dessas grandes construtoras e incorporadoras, o que a gente vê, então, é que elas conseguiram consolidar uma estrutura social de incorporação residencial, um novo padrão de acumulação de capital no setor imobiliário e um novo padrão tecnológico, que é por isso que a gente vai querer tentar entender o que é esse padrão tecnológico. E como Minha Casa Minha Vida entra nessa história? Justamente garantindo o financiamento para a demanda, porque grande parte dessas empresas elas estão voltadas para o faixa 2 e 3 desse programa, algumas para o faixa 1. E vale lembrar aqui também que esse processo também a gente tem desdobramentos globais, pensar que essa figura do grande incorporador, multiprodutos, de capital aberto, está presente e cada vez mais com maior frequência em outros países, né, na França, nos Estados Unidos e outros, na Bélgica, como a gente já tem pesquisas a respeito. E também mostrar que essas incorporadoras, elas também tem estratégias diferenciadas. Aqui eu só trago o lucro líquido, cada cor aí é uma empresa, para a gente ver como o lucro varia, cada uma adotou uma estratégia diferente. É importante também aqui destacar que, depois de 2014, com a grande crise, em algumas dessas empresas, o impacto no lucro não foi tão devastador assim. E aqui eu trago só um outro exemplo, de uma grande construtora que vai, a gente também percebeu nesta passagem uma alteração do sistema construtivo. Então, se lá em 2008, 2009, quando a gente estava fazendo pesquisa nos canteiros dessas grandes empresas, a alvenaria estrutural era o sistema construtivo dominante, hoje a gente vê, então, uma mudança para a parede de concreto. Em relação a essa produção imediata, o que a gente já pode levantar como hipótese, né? Para a gente, essas grandes incorporadoras, elas atuam muito mais como grandes gerenciadoras e integradoras de sistemas e de setores, voltando lá para a matriz, né, que eu apresentei antes. Então, não mais a ideia de industrialização via aumento da mecanização, mas exacerbação da gestão e do controle das empresas subcontratadas e, consequentemente, dos trabalhadores, um total controle da subempreitada, e a gente percebe também uma colonização do nível operacional, né, desses diretores de produção por instrumentos financeiros. Então, lá em 2008, quando eu comecei uma pesquisa de campo, esses diretores de produção não mobilizavam um vocabulário, não sabiam operar com esses indicadores financeiros, e hoje isso está... Alô?
no cotidiano desse trabalho. E aí, uma outra questão é que esses procedimentos estimulam, portanto, a racionalização e esses instrumentos financeiros passam a fazer sentido nesses empreendimentos populares, né, do financiamento habitacional. Começando pelo sistema de qualidade, um primeiro passo. Um segundo passo, né, o autocontrole da gestão via sistemas online, e depois essa exacerbação da subcontratação e o controle sobre elas. A gente chega hoje a alguns canteiros de obras em que a figura do mestre de obras, tão central aí na manufatura da construção, desaparece e ganha destaque os estagiários de engenharia nas relações entre projeto e construção. E, obviamente, para essas empresas, elas garantem esse fluxo, né, de produção via adesão ao Minha Casa Minha Vida. Então, para a nossa hipótese aqui é que se consolidou um campo das grandes incorporadoras de capital aberto, e aí, mas ele não é homogêneo, a gente precisa identificar, então, quais são os perfis dessas empresas, de acordo com as suas estratégias, estrutura corporativa e de financiamento, perfil dos seus gestores, né, e que a gente já pôde perceber que eles responderam de modo diferente nesse momento de crise. E a crise, pelo contrário, não enfraqueceu esse campo, mas sim fortaleceu. E aqui eu trago esse exemplo dessa empresa que adotou a parede de concreto em escala e adicionou essas fibras, né, no concreto, justamente com uma das razões escapar do domínio ou, né, do monopólio do aço aqui no Brasil. Então, ao adicionar essa fibra, ela fica mais independente, né, entre aspas, do domínio, que era o contrário, da siderúrgica sobre a construtora. A última dimensão, então, que eu vou querer destacar é o cotidiano, né, das famílias, como essa forma de produção impacta no cotidiano das famílias. É muito mais difícil averiguar com números. Eu acho que, como a Denise falou, precisa de muita pesquisa qualitativa para a gente apreender esses processos. Eu vou destacar apenas dois, que aí eu consigo trazer dados numéricos, mas sabendo da limitação disso, para mostrar o encarecimento da vida cotidiana e o endividamento popular. Isso aqui são só alguns dados para mostrar como o endividamento das famílias no Brasil cresceu, não só pelo financiamento habitacional, mas também pelo crédito. Aqui, eu acho que já foi muito falado também no seminário, não vou repetir, mas esse descolamento entre o preço, né, dos imóveis e o rendimento do trabalho. E, obviamente, aqui, como também já foi destacado, o aumento do número de domicílios com ônus excessivo de aluguel. E, por fim, como pensar aqui essa, né, missão que nos foi colocada, tão difícil, como pensar uma agenda coletiva interdisciplinar sobre habitação, articulando, então, as três dimensões e temas importantes que se cruzam com elas, né? Identificando, portanto, fenômenos e objetos que precisam ser aprofundados e, ao mesmo tempo, cruzados com grandes problemas contemporâneos. Por exemplo, o aumento da desigualdade entre países e grupos sociais, nessa dimensão global, o aumento da exploração do trabalho na dimensão imediata e a difusão de uma espoliação não mais urbana apenas, mas financeira e imobiliária. Propostas para habitação. Infelizmente, né, não temos na ponta da língua, mas o que eu gostaria de destacar é que esse modelo, então, que eu trouxe para a gente discutir, esse modelo único de acesso à moradia, via financiamento à propriedade privada, gerando maior endividamento das famílias, não deu certo, do ponto de vista da reprodução social, do cotidiano das famílias pobres. Pode ter dado certo do ponto de vista do capital. E eu acho que isso, inclusive, qualquer proposição de política de habitação hoje precisa considerar esse novo patamar de acumulação do capital na incorporação residencial no Brasil.
Então, e além disso, eu acho, vou deixar aqui vou concluir, para além, eu acho que para pensar como pensar a política, a gente tem que pensar essas relações, e uma das saídas aí das brechas é justamente pensar no aumento da regulação do setor imobiliário e dessa articulação com as finanças, mas também pensar em outras possibilidades, outras formas de financiamento. A gente já tem exemplos aqui no Brasil de bancos comunitários de desenvolvimento, outras formas de acesso e formas de propriedade comunitária, comunal, etc. Outros arranjos produtivos, cooperativa, coletiva, articulação de empresas e fornecedores de materiais, pensar numa outra lógica, e outros processos de construção envolvendo mais pré-fabricação, e aí para envolver a dimensão ambiental, materiais de baixo carbono, etc. Não tenho uma resposta, mas eu acho que o que eu quis enfatizar é que esse modelo, para se pensar qualquer política, a gente precisa enfrentar, então, a compreensão deste processo recente que aconteceu na incorporação residencial no Brasil. Obrigada.